Existem ideias que funcionam como ventos impetuosos, capazes de inflar as velas da alma e lançar o ser humano em mares de liberdade e descoberta. Essas são as construções do pensamento que edificam, que convidam ao movimento e que celebram a expansão da consciência. No entanto, o cenário da história humana é também povoado por ideias de uma natureza sombria e estagnante, conceitos que não buscam a libertação, mas sim o aprisionamento. São estruturas mentais desenhadas para imobilizar o pensamento dentro de fronteiras rígidas, limites estabelecidos não pela busca da verdade, mas pela conveniência daqueles que buscam a manipulação e o controle das massas. Ao longo de 2 milênios, uma sombra específica se projetou sobre o mundo ocidental, e para aquele que se autodenominava o maior cismador de ideias e amigo de enigmas, o cristianismo representou o mais cruel desses sistemas de clausura intelectual. O filósofo da inquietude, ao olhar para o passado, via não uma escada para o divino, mas um labirinto de crenças projetado para domesticar o espírito humano. O drama da existência se desenrola nesse campo de batalha entre a luz da razão e o véu da doutrina. É um cenário onde a espiritualidade, que em tese deveria ser a ponte entre o cotidiano e o sublime, parece ter se extraviado pelo caminho. O que restou em muitos casos foi um culto vazio, um apego a formas que servem mais para amansar o coração do que para despertar a mente. A vida, esse fenômeno misterioso que habita os corpos e pulsa no psiquismo de cada criatura, acaba sendo sufocada por protocolos de fé que priorizam a obediência em detrimento da vivência plena. Há uma dor silenciosa na constatação de que as religiões, tantas vezes, esqueceram sua componente mais elevada, a união genuína com o propósito da existência. Em seu lugar, erigiu-se o culto a ídolos, não necessariamente de pedra ou madeira, mas ídolos conceituais que residem no âmago das sensibilidades feridas. O conceito de divindade, que poderia ser um ponto de convergência e paz, tornou-se o gatilho para divisões profundas. Quando as regras da compaixão e da tolerância são abandonadas em favor de interpretações dogmáticas, o cenário se torna estranho e hostil. Guerras são declaradas e conflitos são alimentados sob o pretexto de ordens divinas, como se um criador pudesse escolher um povo em detrimento de outro para exercer domínio. Nesse emaranhado de tensões, surge a figura central que desafia as eras. Um homem que nasceu em uma tradição rígida, mas cujo legado se tornou o terreno onde as maiores contradições da humanidade seriam plantadas. O questionamento que ecoa através dos séculos é se esse protagonista buscou a libertação ou se, inadvertidamente, preparou o terreno para um novo tipo de prisão. Um enigma que continua a intrigar aqueles que se atrevem a olhar além das superfícies aceitas. Para compreender a magnitude dessa tensão, é preciso mergulhar no contexto de um tempo e lugar onde a tradição era a lei suprema. No continente onde as escrituras antigas ditavam o ritmo da vida, um homem judeu caminhava profundamente conectado às raízes de seu povo. Ele não era um estranho às profecias. Pelo contrário, estava imerso em um roteiro que falava de um Messias poderoso, um restaurador que devolveria a Israel o controle sobre o destino humano, recuperando uma glória perdida desde os tempos míticos de uma queda primordial em um jardim distante. Esse homem, dotado de uma sensibilidade que transcendia o comum, sabia que sobre seus ombros repousava a expectativa de ser esse Messias. No entanto, a trajetória que ele escolheu não seguiu o script esperado pelos poderosos da época. Ele não transformou sua nação em uma potência imperial, nem usou da força para subjugar inimigos. Em vez de uma espada, ele trouxe palavras que confirmavam um Criador, mas de uma maneira que muitos achariam paradoxal. Ele orientava o amor e a obediência a uma figura divina que, nas escrituras de sua linhagem, era descrita como alguém que exigia temor e que possuía um senso de justiça por vezes incompreensível, elegendo e rejeitando povos com uma autoridade absoluta.
Essa escolha de submissão a um Deus que nem sempre se mostrava benevolente é um dos pontos que mais intriga os observadores da história. Como conciliar a mensagem de amor com a lealdade a uma divindade de traços tão severos? O mistério se aprofunda quando se observa o que aconteceu após a partida desse mestre. O legado que ele deixou, originalmente uma centelha de transformação interna, foi capturado pelas engrenagens do poder temporal. No vasto território que se estendia pela Europa e chegava até as bordas do Mediterrâneo, o Império Romano, que durante 3 séculos perseguiu ferozmente os seguidores desse movimento, operou uma manobra política sem precedentes. Sob o comando de Constantino, o cristianismo primitivo foi metamorfoseado na religião oficial do Estado. Nesse processo, a mensagem original foi lapidada, ajustada e, em muitos aspectos, desfigurada para servir aos interesses de uma estrutura imperial que necessitava de coesão e controle. O Jesus histórico, o homem de carnes e dúvidas, foi gradualmente substituído por uma figura deífica, uma convenção política que passou a ser conhecida como o catolicismo apostólico romano. Essa transformação não foi apenas uma mudança de nome, mas um redirecionamento total da bússola espiritual do Ocidente. O que nasceu como um esforço libertário de um indivíduo tornou-se, nas mãos da instituição, uma ferramenta de obscurantismo intelectual que duraria mais de 1500 anos, moldando a cultura, os costumes e a própria capacidade de pensar da humanidade. A pergunta que paira no ar é: como uma mensagem de libertação pôde dar origem a tantos ídolos aprisionadores? No centro desse drama histórico e filosófico, encontramos 2 perspectivas que se chocam como placas tectônicas. De um lado, a figura do sonhador da Galileia, um homem que desafiou as convenções de sua época, mas que permaneceu misteriosamente ligado a uma estrutura de crença milenar. Do outro, o filósofo que, séculos depois, usaria o martelo de seu pensamento para destruir os ídolos que a humanidade ergueu em torno daquela figura central. Esse pensador posterior, o cismador de ideias, via no cristianismo não um caminho para a salvação, mas uma fonte de infecção da crença que enfraquecia a lucidez humana. Ele percebia que poucos processos na história haviam criado tantos mecanismos de controle quanto a teologia que se seguiu ao cristianismo primitivo. Para ele, o sistema que emergiu da fusão entre a fé e o poder imperial romano foi responsável por encabrestar a evolução das pessoas através de dogmas, liturgias e sacramentos que pouco tinham a ver com a busca genuína pelo conhecimento ou pela elevação espiritual. A teologia católica, ao criar uma hierarquia de santos, beatos, papas e a figura onipresente do diabo como o grande inimigo, estabeleceu um regime de vigilância sobre a alma. A confissão obrigatória e o batismo tornaram-se ferramentas de conformidade, impedindo que o indivíduo explorasse sua própria essência sem a mediação da instituição. Esse conflito entre a necessidade de liberdade individual e a pressão esmagadora do coletivo dogmático é a tensão que move a narrativa. Os ídolos produzidos por esse sistema eram vazios de sentido lógico, mas repletos de achismos teológicos, frutos de uma exegese viciada que tinha o poder de demonizar o que era novo e santificar o que era conveniente para a manutenção do status quo. O impacto disso foi devastador para o progresso intelectual e espiritual no Ocidente. Por séculos, a criatividade foi sacrificada no altar da obediência cega. Um exemplo vívido dessa mentalidade foi o tratamento dado a mentes brilhantes que ousaram questionar a ordem estabelecida. Foram necessários 400 anos para que a instituição pedisse desculpas a um cientista que, em solo europeu, foi humilhado e perseguido por suas teses geniais. Essa capacidade de trucidar sensibilidades e queimar vidas em nome de dogmas é o que o filósofo do martelo denunciava com veemência. Ele reconhecia em Jesus um dos pensadores mais libertários da história,
mas lamentava que seu nome tenha sido usado para construir uma estrutura que era o oposto de sua liberdade. O sistema que se consolidou a partir do século 4d.C. trabalhou para destruir a parte humana de Jesus, elevando-o a uma condição de divindade inalcançável para que sua condição humana não precisasse ser analisada de forma crítica. Nesse ponto, o seguidor deixou de ser um aprendiz de uma filosofia de vida para se tornar um súdito de um império espiritual. À medida que a influência desse sistema se espalhava, as apostas sobre o destino da humanidade subiam drasticamente. A teologia que se formou não era apenas um conjunto de ideias abstratas, mas um manual de conduta que interferia nos aspectos mais íntimos da existência. Os dogmas católicos passaram a definir o que era certo e errado, muitas vezes sem qualquer base na realidade biológica ou social, criando fardos que gerações futuras teriam que carregar. Um desses ídolos conceituais, por exemplo, manifestou-se na proibição do uso de métodos contraceptivos, uma decisão que ecoou através dos tempos e contribuiu para problemas de escala global, como a superpopulação em regiões onde a educação e a liberdade mental eram sufocadas pelo peso do credo. Em partes da América Latina e outros territórios sob forte influência dessa tradição, o crescimento populacional desenfreado tornou-se uma armadilha de pobreza e dependência, mantida por uma fé que pretendia definir cada detalhe da reprodução humana. Essa intervenção na natureza íntima do ser humano ilustra como os ídolos podem ter consequências materiais e sociais profundas. A tensão narrativa se intensifica quando percebemos que o cristianismo, ao se tornar catolicismo, adotou uma face muito mais alinhada com as visões de um seguidor tardio, Paulo de Tarso, do que com os ensinamentos diretos do homem da Galileia. Paulo, um ex-perseguidor que se converteu após uma experiência mística no caminho para Damasco, formulou as doutrinas da salvação e da justificação pela fé, e conceitos aos quais Jesus nunca se referiu explicitamente. Enquanto a mensagem original parecia ser um convite à libertação amorosa das tradições ultrapassadas, a teologia paulina reforçou a necessidade de uma submissão total a um sistema de crenças específico. A filiação ao divino passou a ser condicionada a um único caminho, uma única verdade e uma única vida, excluindo qualquer outra possibilidade de conexão com o sagrado. Essa exclusividade criou um abismo entre o ideal universalista e a prática institucional exclusivista. O paradoxo é fascinante e trágico. Jesus convidou os seres humanos a se libertarem, mas sua imagem foi usada para pregar a manutenção de um estado de subserviência. Ele mesmo, em seus últimos momentos, parece ter vivido essa contradição de forma intensa. Embora tenha se assumido como o Messias das profecias, ele recusou o papel de conquistador que lhe era imposto pelas escrituras judaicas. Ele possuía, segundo a tradição, o poder para mudar seu destino, mas permitiu-se ser conduzido ao suplício, sem que o Deus ao qual ele jurava lealdade respondesse ao seu clamor por livramento. Esse silêncio divino e a aceitação do sacrifício criaram um enigma que a teologia posterior tentou resolver com a ideia de que o sangue era necessário para lavar os crimes da humanidade, uma explicação que, para muitos pensadores críticos, jamais fez sentido lógico, mas que perdurou por 2 milênios como uma verdade absoluta, demonstrando o poder inestimável dos ídolos gerados pelas elites para manipular o rebanho. O aprofundamento dessa jornada nos leva a explorar as camadas mais densas da alma e da história. O filósofo Nietzsche, em sua análise contundente, buscava identificar e confrontar cada um desses ídolos, especialmente aqueles criados pela visão católica em torno de Jesus. Ele via uma humanidade doente, enfraquecida por uma moralidade que exaltava a renúncia e a culpa em vez da força e da criação. Para ele, a vida precisava de informação, mas não de qualquer tipo. Enquanto o pensamento helênico,
Séculos antes, buscava na razão e na filosofia o método para libertar o psiquismo humano da fé cega nos deuses mitológicos. O cristianismo parecia marchar na direção oposta. É uma imagem poderosa. De um lado, os gregos tentando levar o mundo adiante através da lógica e da investigação da natureza. De outro, o surgimento de uma crença que mergulharia o progresso em um viés de submissão a um Deus que, em muitos aspectos, assemelhava-se a figuras sombrias de mitologias ainda mais antigas, como o Caos ou o furioso Javé. Esse personagem divino, presente nas escrituras semíticas e babilônicas sob diferentes nomes, exigia louvor e obediência absoluta, apresentando-se como o único digno de adoração. O mistério reside no fato de que Jesus, embora enaltecesse esse ser, parecia desobedecer aos ditames práticos que esse mesmo Deus teria estabelecido para o seu Messias. Ele não agiu conforme os anúncios proféticos de glória militar e restauração política. Em vez disso, propôs uma nova aliança. Mas o que seria essa nova proposta? Seria a substituição da submissão temerosa pelo amor? Se a velha aliança exigia temer e obedecer, a de Jesus propunha amar o Criador e levar uma vida digna. Contudo, essa transição nunca foi plenamente aceita ou compreendida. A instituição que se seguiu preferiu o modelo da obediência, pois ele é mais eficaz para a manutenção da ordem social e do controle eclesiástico. A vida material, regida pelas leis da física, química e biologia, não oferece espaço para a fé cega, e é nesse choque entre a realidade tangível e a aspiração mística que o ser humano moderno se encontra perdido. Sem algo em que acreditar, muitos parecem não saber como conduzir suas vidas, entregando-se a expressões de fé que, embora soem belas, como o costume de dizer se Deus quiser ou vá com Deus, acabam por transferir a responsabilidade da existência para uma entidade externa. O ser humano torna-se um agente de obrigações limitadas, um espectador de sua própria história, esperando que o grande sujeito do processo resolva o que ele mesmo deveria enfrentar. Essa delegação da agência humana é um dos traços mais marcantes da herança cultural que ainda influencia os rumos da humanidade, transformando a vida em um cenário onde a ação é substituída pela espera e a criatividade pela repetição de fórmulas prontas. A complicação se aprofunda quando observamos que o catolicismo funcionou como uma mitologia que deu certo, mas a um custo altíssimo: a destruição de outras visões de mundo e a castração da criatividade individual. Ao se tornar a religião oficial de um império, ela não apenas ofereceu conforto espiritual, mas também impôs uma feiura existencial aos seus seguidores, tornando-os improdutivos no sentido de serem incapazes de gerar novas formas de vida e pensamento. O conflito central aqui é entre a segurança do rebanho e a perigosa liberdade do indivíduo. As religiões afirmam que o ser humano é condenado por um pecado original cometido por antepassados míticos, criando um vínculo eterno de dívida e culpa que somente a Igreja pode resolver desde que haja submissão total. Essa informação sagrada é questionada pelo filósofo do martelo, que defende a salvaguarda da lucidez humana contra essas infecções da religiosidade infantil. Mas e Jesus? Qual era sua verdadeira intenção? Ao observar seus últimos dias, surge a hipótese de que sua desobediência ao papel de Messias tradicional foi, na verdade, um grandioso, não as informações ultrapassadas da velha aliança. Talvez ele estivesse tentando dizer que a submissão cega deveria ser substituída por algo mais profundo e autônomo. No entanto, sua proposta foi capturada e reembalada em uma nova forma de controle. Diferente do filósofo posterior, que podia se dar ao luxo da crítica pura, Jesus estava investido de uma missão que exigia lidar com as informações de um passado cujas notícias reais se perderam no tempo. A tensão aqui é entre o que ele possivelmente vislumbrou e o que foi grosseiramente construído sobre seu sofrimento.
Há uma diferença fundamental entre quem espera que uma divindade resolva tudo e quem tem fé na vida, aguardando passivamente que ela dê um jeito nos problemas acumulados. Ambas as posturas carecem de algo essencial, a ousadia de produzir novas informações. O viciado em fé e em oração tende a ver qualquer desvio como um erro, refugiando-se na zona de conforto da mediocridade. Eles reafirmam as mesmas informações de sempre, usando a fé como um escudo contra o desconforto da incerteza. Já o espírito dionisíaco, o inconformado e criativo, entende que a vida precisa de novas posturas e ousadias que ainda não foram aplicadas pela natureza humana. O padrão do ídolo confortado e arrebanhado é o mais admirado pela geração atual, que adora se refugiar na crença de que alguém cuida de nós. Mas esse refúgio gera um cansaço profundo e uma estagnação que corrompe a essência do que significa estar vivo. A vida não se resolve por si só. Ela é um processo que exige a participação ativa e lúcida de quem a vive, desafiando os ídolos que prometem soluções mágicas em troca da abdicação da própria vontade. À medida que nos aproximamos do cerne dessa reflexão, a pressão aumenta sobre a necessidade de uma escolha. O mundo moderno, herdeiro dessas tensões milenares, parece estar em um ponto de ruptura. A inevitabilidade de confrontar os ídolos torna-se cada vez mais evidente. O peso de 2000 anos de dogmas que trucidaram sensibilidades e sufocaram o intelecto começa a ser sentido como uma carga insuportável para aqueles que buscam a verdade além das aparências. O cenário é de uma urgência silenciosa. O conflito entre a visão grega de busca racional e o mergulho cristão na fé cega não é apenas um debate acadêmico, mas a luta pela alma da cultura ocidental. Como indivíduos, somos chamados a perceber que a vida exige mais do que a repetição de preces repetitivas e infindáveis. A criatividade dionisíaca, com sua energia de ruptura e celebração da vida em todas as suas facetas, surge como a alternativa necessária à fé que se contenta com a mediocridade. O sistema que transformou Jesus em um Deus político, apagando sua humanidade vibrante e contestadora, está sendo testado pela própria história que ele ajudou a moldar. A revelação que se aproxima é a de que a submissão, por mais que traga um alento momentâneo ao coração aflito, é uma forma de morte lenta para o espírito. O Jesus tido como Deus é um ídolo que serviu a impérios, mas o homem Jesus talvez tenha sido o maior adversário desses próprios sistemas de controle. A tensão entre o mestre e a instituição atinge seu ápice quando percebemos que o sangue derramado no suplício da cruz foi transformado em uma moeda de troca teológica para justificar a obediência eterna. O sacrifício, que poderia ser visto como um ato de rebeldia suprema contra uma divindade sádica e um sistema opressor, foi reinterpretado como a prova definitiva da necessidade de redenção através da Igreja. Essa manobra intelectual é um dos golpes mais sofisticados da história das ideias, prendendo a humanidade em um ciclo de culpa e gratidão que a impede de caminhar com as próprias pernas. O momento da verdade se aproxima. Seremos capazes de olhar para essas construções e ver nelas apenas as ferramentas de poder que realmente são. Ou continuaremos a nos esconder na sombra desses ídolos, temendo a luz que a lucidez e a independência de pensamento podem trazer. A trajetória do crucificado e a crítica do filósofo do martelo convergem para um ponto de mutação, onde a velha ordem não pode mais sustentar o peso das descobertas e das aspirações de um novo tempo. O ponto de virada dramático desta narrativa ocorre quando confrontamos a imagem do Messias diante do seu destino ineludível. Imaginemos a cena no antigo território da Judéia. O homem que todos esperavam ser o libertador político, o rei que expulsaria os opressores e restauraria a glória de Israel, está prestes a ser entregue à morte mais humilhante da época. Ele sabe quem é. Ele sente a força que habita em seu interior,
O poder que, segundo as crônicas, poderia convocar legiões celestiais ou simplesmente fazer com que seus captores caíssem por terra. No entanto, ele escolhe o silêncio. Ele escolhe a não ação. No Jardim das Oliveiras, sob o céu daquela região do Oriente Médio, ele clama por um livramento que não vem. O Deus ao qual ele devotou sua pregação, o Criador dos céus e da terra, permanece calado. Esse silêncio é o ápice do mistério. Se ele era o Messias anunciado, por que não cumpriu o roteiro de poder? A resposta que ecoa através dos tempos é a de uma rebeldia silenciosa. Jesus recusou-se a ser o ídolo que esperavam que ele fosse. Ele negou-se a usar a força do Deus bíblico para impor mais uma tirania, mesmo que fosse uma tirania sagrada. Ao permitir a crucificação, ele quebrou o ciclo das profecias de domínio e abriu um precedente perigoso para qualquer sistema de poder. Contudo, a revelação trágica é que a humanidade, incapaz de lidar com tamanha liberdade e com o vácuo deixado por um Messias que falhou em ser rei, apressou-se em criar um novo ídolo sobre o seu cadáver. A teologia católica transformou o evento da cruz no centro de uma nova mitologia de sangue e pecado. O que era um ato de dignidade humana diante da inevitabilidade da morte tornou-se o pagamento de uma dívida cósmica. Essa transformação redefiniu a trajetória da história. A partir daquele momento, o crucificado não era mais um exemplo de resistência interior, mas a garantia de uma salvação que exigia, em troca, a entrega total da mente e do coração a uma instituição terrestre. O turning point aqui é a percepção de que a verdadeira mensagem de Jesus, se é que ela pode ser resgatada, foi enterrada sob camadas de interpretações políticas e teológicas desenhadas para manter o rebanho sob controle. O enredo que envolveu o crucificado foi muito mais complexo do que a visão simplista de sacrifício por amor. Foi o confronto de um indivíduo com as expectativas de uma divindade furiosa e de um povo sedento por vingança. E ao escolher o amor e o perdão em vez do poder, ele selou seu destino como o maior enigma da civilização, um enigma que Nietzsche, séculos depois, tentaria decifrar com a coragem de quem não se deixa infectar pela crença, mas que também falharia em perceber toda a extensão do drama psicológico envolvido naquela decisão. Logo após o ápice do drama na cruz e a subsequente construção da narrativa da ressurreição, o mundo viu-se mergulhado em uma nova realidade. As consequências foram imediatas e profundas. O que antes era um pequeno grupo de seguidores desorientados transformou-se em um movimento que começou a varrer o mundo antigo, carregando consigo a nova face do cristianismo moldada por Paulo de Tarso. O impacto emocional foi avassalador. A ideia de que um Deus havia morrido pelos homens criou um vínculo de gratidão e dívida que nenhum outro sistema religioso havia conseguido estabelecer com tamanha força. O shift situacional foi completo. A liberdade que Jesus parecia sugerir foi rapidamente substituída por uma nova estrutura de deveres. A salvação pela fé tornou-se o novo paradigma, e com ela veio a necessidade de definir quem estava dentro e quem estava fora da graça divina. O peso desse novo ídolo começou a ser sentido conforme a Igreja se expandia pela Europa e, mais tarde, por outros continentes. A vida das pessoas passou a ser mediada por uma instituição que se dizia a única detentora das chaves do céu. O respiro de liberdade que o homem da Galileia trouxera ao questionar as tradições judaicas foi sufocado pelo surgimento de novos dogmas, ainda mais rígidos. O clima era de uma paz aparente mantida pela submissão. A humanidade, cansada das guerras e das incertezas do paganismo decadente, encontrou no catolicismo um abrigo, mas um abrigo que cobrava um preço alto. O abandono da busca racional e a aceitação de um compêndio de esquisitices como sendo a verdade sagrada.
As consequências intelectuais foram o fechamento da mente para novas informações e o início de um longo período de estagnação. O silêncio que se seguiu à morte de Jesus foi preenchido pelo ruído das liturgias e pelo comando dos papas. A How Emotional Shift foi de um mundo que buscava a justiça terrena para um mundo que esperava a justiça divina, negligenciando a construção de uma vida digna aqui e agora. Esse momento de transição permitiu que o peso dos eventos assentasse, revelando a fundação de um império espiritual que duraria milênios. A humanidade estava agora atada a um novo conjunto de ídolos, talvez os mais poderosos já criados, pois estavam banhados no sangue de uma vítima inocente e protegidos pela promessa de uma vida eterna que ninguém podia comprovar, mas que todos temiam perder. Com o passar dos séculos, as consequências mais profundas dessa transformação tornaram-se parte do tecido da civilização. O cristianismo catolicizado moldou não apenas a religião, mas a arte, a política e a moralidade de vastas regiões, da Europa às Américas. A resolução desse conflito histórico foi a criação de um ser humano habituado à subserviência, um filho do pecado que olha para si mesmo com desconfiança e culpa. A transformação interna foi a substituição da ousadia pela humildade mal compreendida. No entanto, dessa sombra também emergiu uma lição silenciosa para aqueles que sabem observar. O legado de Jesus, apesar de desfigurado, ainda guardava em seu cerne a semente do amor universal e da dignidade pessoal. O desafio para a posteridade passou a ser o de resgatar essa essência sem cair nas armadilhas dos ídolos institucionais. A transformação externa manifestou-se em catedrais magníficas e rituais complexos, mas a verdadeira mudança precisava ocorrer no íntimo de cada indivíduo. A herança cultural deixada por séculos de domínio teológico é uma mistura de beleza e opressão. Por um lado, houve o embelezamento da vida através da arte sacra e da devoção. Por outro, o trucidamento das mentes que ousaram pensar fora dos dogmas. O assentamento emocional após o clímax da Era das Perseguições levou a uma estabilidade que, embora tenha permitido a sobrevivência da cultura ocidental, também a impediu de florescer plenamente em direção à maturidade espiritual. A lição fundamental que emerge desse longo processo é que a fé, quando usada como ferramenta de controle, torna-se um veneno para a lucidez. A transição para uma nova consciência exige o reconhecimento de que os ídolos, por mais sagrados que pareçam, são construções humanas que servem a propósitos temporais. A resolução real não virá da igreja ou de qualquer divindade externa, mas da capacidade do ser humano de assumir a responsabilidade por sua própria vida e de criar novas informações que o libertem das correntes do passado. O Quiet Aftermath desse épico histórico nos convida a uma reflexão sobre a natureza da nossa própria crença. Estamos amando o que nos liberta ou o que nos escraviza? A transição suave em direção ao fechamento desta jornada revela que o verdadeiro Messias que cada um deve esperar é a sua própria despertar para a realidade, livre das infecções da infância espiritual e pronto para enfrentar os enigmas da existência com a coragem de um pensador livre. Ao unirmos os fios desta extensa narrativa, percebemos que a jornada da humanidade entre os legados de Jesus e as críticas de Nietzsche é, em última análise, a busca pelo sentido da vida em um universo que parece não oferecer respostas prontas. A síntese desse percurso nos mostra que fomos capturados por sistemas que priorizam a ordem em detrimento da verdade. Os ídolos criados ao longo do tempo, sejam eles dogmas religiosos ou convenções sociais, e serviram para nos proteger do medo do desconhecido, mas ao preço da nossa própria evolução. A significância temática desta trajetória reside na percepção de que a vida precisa de mais do que apenas leis biológicas. Ela precisa de propósito, e esse propósito não pode ser imposto de fora para dentro. A filosofia e a espiritualidade devem caminhar juntas,
não como opostos, mas como ferramentas complementares de exploração do psiquismo. O homem Jesus nos ofereceu uma proposta de amor e dignidade que foi distorcida por um sistema que preferiu o poder. Nietzsche, com sua veemência, nos alertou para os perigos dessa distorção, chamando-nos à lucidez. O ponto de convergência é a necessidade de novas informações e posturas. Não podemos continuar sendo viciados em fé que aguardam passivamente por soluções divinas, nem sermos puramente materialistas que ignoram a profundidade da alma. A síntese é a busca por uma nova aliança que não se baseie no temor a um Deus furioso, mas no respeito à própria existência e ao próximo. A vida não se resolve por si só porque ela é um palco onde nós somos os atores principais. Se não produzirmos as ações necessárias, o cenário permanecerá vazio de sentido. O erro de viver na falsa zona de conforto da crença apaziguada com a mediocridade é o que nos mantém cansados e corrompidos. A reflexão final que se cristaliza é a de que a liberdade real exige o esforço hercúleo de derrubar os ídolos internos, aqueles achismos teológicos que nos impedem de enxergar a beleza da vida como ela é. O significado broader dessa jornada é um convite à maturidade, a de aceitar que o Criador, se houver, não deseja servos obedientes, mas colaboradores lúcidos e amorosos na construção de um mundo mais belo. Ao encerrarmos esta profunda imersão nos mistérios que envolvem a criação de ídolos para a humanidade, resta-nos uma clareza que só a reflexão honesta pode proporcionar. A história de 2000 anos de fé e crítica nos ensina que a maior prisão não é feita de grades, mas de conceitos que aceitamos sem questionar. A essência de tudo o que foi narrado reside na coragem de ser humano, com todas as suas dúvidas e potências. Jesus e Nietzsche, cada um à sua maneira, foram luzes que tentaram dissipar a escuridão da ignorância, mas suas mensagens foram frequentemente mal interpretadas por aqueles que preferem o conforto do rebanho à aventura da individualidade. A lição final é que a dignidade da vida não se encontra na submissão a uma velha aliança de medo e punição, mas na prática de uma nova aliança baseada no amor, na lucidez e na criação constante. Precisamos deixar de ser agentes de obrigações limitadas para nos tornarmos protagonistas de uma existência vibrante. O padrão do ídolo confortado deve dar lugar ao ser humano desperto, aquele que não espera que o destino resolva seus problemas, mas que atua como o sujeito de sua própria história. A vida precisa de nós, de nossa criatividade e de nossa ousadia dionisíaca, para que não se torne apenas um ciclo repetitivo de mesmice e cansaço. Que a memória do homem que escolheu o amor em vez do poder e a inquietude do filósofo que nos chamou à razão sirvam como bússolas para atravessarmos os tempos atuais. O fechamento desta narrativa não é um fim, mas um convite à contemplação. Quais ídolos ainda carregamos em nossos ombros e qual a liberdade que estamos dispostos a conquistar hoje? Que a busca pela verdade nos leve além das mitologias que deram certo, em direção à única coisa que realmente importa. A vivência plena e amorosa da nossa própria natureza, em harmonia com o Ser Supremo que não exige sacrifícios, mas que celebra o desabrochar de cada consciência. Fica a mensagem de que a vida é curta demais para ser gasta em preces vazias, mas vasta o suficiente para ser preenchida com a grandeza de quem se atreve a pensar e a amar sem amarras.